Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Gestão é o Poder. E hoje eu vou contar para vocês como eu cheguei na metodologia de gestão SATO. Bom, quando eu tinha meus 18 anos, de repente meu pai olhou para mim e falou: "Estou indo para o Japão". A gente sempre viveu muito bem. Eu nasci em São Paulo, cresci em Londrina. Eu tenho mais duas irmãs. Eu sou a do meio, né? Eu tenho uma mais velha e uma mais nova. E a gente sempre teve uma vida muito tranquila. Meus pais sempre empreenderam. E de repente, né? Para mim foi muito de repente. Com meus 18 anos, meu pai falou: "Estou indo para o Japão", porque ele tinha quebrado. E aí eu tinha acabado de entrar na faculdade e eu falei: "Bom, então eu também vou". Sempre fui aventureira, né? E aí eu falei: "Ah, então também vou". E aí eu fui com meu pai para o Japão e minha mãe e minhas duas irmãs ficaram no Brasil. Chegando no Japão, foi um choque de tudo, na verdade, né? Eu tenho essa cara de japonesa, mas eu sou brasileira, fui criada no Brasil e, enfim, quando eu cheguei no Japão, além do choque cultural, que é muito diferente mesmo, não estou falando que é melhor ou pior, mas é diferente, né? Então, eu também comecei a trabalhar. Então, até meus 18 anos eu só estudava. E aí eu comecei a trabalhar, e se não bastasse começar a trabalhar, eu comecei a trabalhar em fábrica, né? Não sei se você já trabalhou em fábrica ou conhece alguém que trabalhou em fábrica. Uma carga horária no Japão é uma carga horária puxadíssima, né? Então eu trabalhei em linha de produção, ou seja, eu ficava em pé o dia inteiro, fazendo a mesma coisa, ou seja, apertando o mesmo parafuso durante horas e horas e horas, sem falar com ninguém, sem andar, sem, né? E aí eu aprendi o que é trabalho dessa maneira. O que para mim assim foi muito válido no Japão, esse primeiro choque, a importância do trabalho, o valor do trabalho, né? Até então, tudo que eu queria, meus pais providenciavam. Eu estudava numa excelente escola, eu tinha roupa, a gente tinha carro, a gente tinha casa, eu fazia o que eu queria. E de repente eu descobri que, opa, né? Eu sou capaz, eu trabalho e eu faço dinheiro. Uma outra coisa, assim, que muitas coisas, na verdade, depois eu acabei trazendo do Japão para a nossa vida aqui no Brasil, para as nossas empresas. Uma coisa muito interessante lá é que lá o cliente, ele é muito bem recebido onde quer que ele vá. Então, assim, independente da roupa que você está vestindo, se você pode ir de chinelo no melhor shopping lá e você é atendido da mesma maneira. A primeira vez que entrei num posto de gasolina lá, levei o maior susto, né? Eu entrei no posto de gasolina e começaram a gritar: "Irachama-se!", né? Eu falei: "Meu Deus, o que estão gritando comigo?". Eles estavam gritando: "Seja bem-vinda". Então, assim, é muito interessante a maneira como os clientes são vistos e são tratados lá, a organização. Nas fábricas, por exemplo, as regras são muito claras e tem que ser seguida, não tem como não seguir, né? Porque tem um líder lá só para cobrar as regras, ou seja, a cultura da empresa ela é implantada. Então, se você tem que usar o sapato de segurança, você vai usar o sapato de segurança. Se você tem que usar o óculos de proteção, você vai usar o óculos de proteção, porque tem uma pessoa que ela é responsável em fazer você seguir as regras, né? Então, assim, eu aprendi a seguir regras. Inclusive, eu comecei a gostar das regras, né? Porque você vê que tudo fica mais funcional, fica mais organizado, você sabe o que esperar e o que esperam de você também, né? Uniforme, tem que usar uniforme, tem que usar uniforme. Então, assim, aqui, eu lembro que na escola, por exemplo, tem que usar uniforme, mas a graça era a gente quebrar a regra, né? A gente, ir com uma camiseta diferente, enfim. E lá eu aprendi o valor das regras, o valor do respeito com o teu local de trabalho. Então, lá você termina de trabalhar, você limpa o local que você utilizou para trabalhar. É uma coisa diferente, né? A gente é muito responsável pelo local que a gente usa,
pelo local que a gente frequenta. Então, você vai comer no restaurante lá da empresa e você limpa depois o lugar que você utilizou. É cultural. E eu trouxe muita coisa para cá. Tem vários foras lá no Japão também, vários, né? A cultura é muito diferente. Eu lembro que eu cheguei no aeroporto, eu fui entrando na casa do meu tio, com sapato e tudo. E quem conhece a cultura japonesa, isso é um horror, né? Não se usa sapato dentro de casa. E meu pai falou: Meu Deus, o que você está fazendo? E aí a gente tem que ir se adaptando, né? Então, uma coisa que eu aprendi também é quando você está num lugar diferente, você se adequa às regras daquele lugar, e não é o lugar que se adequa a você, né? Nós, brasileiras, a gente, no calor, a gente adorava usar regata. Então, eu ia... Porque depois eu trabalhei 3 anos na fábrica lá, onde aprendi demais, aprendi muita coisa. Depois comecei a dar aula de inglês. Então, no Brasil, a minha mãe me obrigou a fazer 7 anos de inglês. Eu falo que obrigou porque ela obrigou mesmo. Eu odiava estudar inglês. Eu lembro que eu ia chorando todo dia de aula de inglês. Eu falava: ai, tô com dor de cabeça, tô com dor de barriga. E ela falava: não tem problema, vai assim mesmo, né? E eu estudei. E para mim foi um diferencial na minha vida depois, né? Então, se você está me ouvindo aí hoje, você é mãe, você é pai e seus filhos não querem estudar inglês, para mim, minha mãe me obrigou, brigou comigo durante 7 anos, coitada, né? E aí, no Japão, depois desses 3 anos de fábrica, eu comecei a dar aulas particulares de inglês, e depois eu comecei a dar aula de inglês para japoneses, para italianos, para os próprios brasileiros que moravam no Japão, e eu descobri que com algumas horas de trabalho eu fazia o mesmo valor que eu trabalhava de domingo a domingo em fábrica, e aí eu agradeci a minha mãe, né? Ah, mãe, te amo, obrigada por ter me obrigado a estudar inglês. Claro, né? Porque na fábrica eu vivia suja de óleo, né? Tomava banho e o cabelo ficava cheirando óleo ainda. São 12, 14 horas em pé. E aí, dando aula de inglês é outra vida, né? E aí, com o dinheiro, inclusive com o dinheiro que eu fazia dando aula de inglês, eu viajei o mundo inteiro. Então, assim, muita coisa boa, né? E aí, quando eu comecei a dar aula de inglês, que eu comecei a dar aula particular, e começou a vir mais aluno, mais alunos, e eu dava aula numa escola, em outra, eu não era igual CLT aqui, né? Eu aprendi também muita coisa de gestão de tempo, de gestão de dinheiro, de gestão de pessoas, porque eu lidava com vários chefes diferentes, com vários professores diferentes, né? E aí fui dando aula, minhas irmãs também começaram a dar aula, e aí minha vida começou a ficar bem, bem boa, né? Eu morei 13, acho que 13 anos no Japão, bastante. E aí comecei a viver lá. É diferente quando você vai para juntar dinheiro ou quando você vive de fato lá, né? E eu comecei a viver lá, inclusive tinha planos de morar o resto da minha vida lá. Casei, tive a minha filha lá. E aí um belo dia, minha irmã mais velha, ela olhou e falou: tô indo embora. Eu falei: como assim? A gente não vai morar tudo aqui, a gente sempre foi muito unida, muito próxima, né? Ela falou: não, eu vou para o Brasil, porque ela também já estava com o meu sobrinho e ele já estava com idade escolar. Então, o que a gente via muito ali era assim: ó, se você coloca teu filho na escola japonesa, dificilmente você consegue voltar para o Brasil, ou se você volta, eles sofrem, né? Porque eles não são tão alfabetizados no português. Então, ela falou: não, vou embora, eu vou para o meu país. E ela veio embora, e veio embora sem nada, né? Porque como a gente não estava juntando dinheiro, a gente estava morando lá, então ganha-se muito bem, mas gasta-se muito bem. E ela começou a pesquisar, pesquisar, e ela encontrou uma franquia, e ela na área de educação, né? Porque a gente já dava aula de inglês há muitos e muitos anos. Meus pais sempre foram da área de educação, e aí ela achou uma franquia na área de educação, abriu essa empresa e chamou meus pais para virem embora também. Eu falei: meu Deus, minha filha tinha 2 anos na época. Eu falei: não, gente, a gente não ia morar aqui. E enfim, eles vieram embora para o Brasil, abriram nossa primeira empresa com
muito sacrifício, né? Porque a gente não tinha dinheiro, a gente pegou empréstimo no banco e montaram essa primeira empresa. Um ano depois eles estavam bem já e me ligaram, ó, quer vir morar com a gente? E eu falei, meu Deus, né? Mas eu não juntei dinheiro, eu fui com 18 anos, eu já estava lá com meus 31 já, eu acho, 31, 32, algo assim. Enfim, tinha vivido muito tempo fora do Brasil. Falei, e aí? Né? Como assim? Falei, tá, mas para mim minha família sempre foi muito, muito importante. E apesar de estar numa vida, numa condição muito boa lá, eu falei, não, vou embora. E vim embora também. E aí, aí eu abri uma empresa também, no mesmo segmento, é a mesma franquia, né? Abri uma unidade, uma franqueada, eu sou uma franqueada. E aí, um ano depois, a empresa também estava bem, já tinha atingido o ponto de equilíbrio. E aí a gente ligou para minha irmã caçula, ela tinha acabado de ganhar uma promoção onde ela estava trabalhando, ela já estava no Brasil, já ela tinha vindo embora já antes, e só que ela morava em outra cidade. E aí a gente falou, quer vir morar perto da gente? A gente está numa empresa, no ramo de educação, e aí ela falou, tá, tô indo. E ela veio e ela abriu essa terceira empresa. E quando a gente fala abriu, gente, é abriu mesmo, de verdade. A gente não tinha dinheiro para contratar um time. Então, eu, por exemplo, eu abria e fechava, é uma escola, eu abria e fechava essa escola de cursos profissionalizantes. Minha filha tinha 2 anos, né? Então, nesse período, eu tive que desmamar, tirar a fralda, colocar ela no integral. E aí, eu abria a escola às 7 horas da manhã, fechava quase 10 horas da noite. Foi um período de muito sacrifício. E você que é empresário, eu tenho certeza que você sabe do que eu estou falando. Certeza, certeza, né? Nós empresários, inclusive a gente até conversa, né, e dá risada, a gente fala, meu Deus, né, tem tanta gente que pensa, agora eu vou ter minha própria empresa, vou abrir a hora que eu quero, vou fazer do jeito que eu quero, vou fechar quando eu quero, chega até a ser, meu Deus, você pensa, não vai ser assim, né, é muito trabalho, e aí eu fazia tudo. Eu vendia, eu dava aula, eu fazia cobrança, eu limpava, eu panfletava, eu fazia telemarketing, tudo, tudo. Tive um anjo comigo, que abriu junto comigo, foi minha primeira colaboradora, né? E ela, nossa, a gente subiu aquela escola e todo empresário sabe, né? É igual um filho, né? Tem o lado bom, igual filho, e tem os sacrifícios também, né? E muito sacrifício. Enfim, as nossas empresas foram crescendo, muito trabalho, e foi muito legal esse período no Japão, porque eu trouxe esse muito trabalho do Japão. Então, quando eu abri minha empresa, que eu trabalhava 12, 14, 16 horas, porque eu trazia muita coisa para casa ainda, dormia pouco, trabalhava muito, trabalhava de sábado, trabalhava de domingo. Para mim era uma coisa natural, né? Porque eu já tinha feito isso no Japão e com a diferença que era meu, né? Então trabalhei, prosperou, nada resiste a um trabalho, né? É muito trabalho e deu certo. Todas as nossas empresas cresceram, começamos a contratar pessoas. Então a gente começou. Eu nunca tinha nem trabalhado quando eu fui para o Japão, né? Eu nunca tinha tido empresa quando cheguei no Brasil. Então, a gente começou a fazer seleção aos trancos e barrancos, a gente não tinha uma cultura bem definida nas empresas, foi crescendo a empresa, mas foi crescendo meio... Foi crescendo, a gente não teve um planejamento de crescimento, né? E começamos a contratar, e contrata, e contrata, e eu muito no operacional ainda, até que um dia o meu mentor, o Everton Sabu, grande mentor, sempre teve presente, grandes viradas na minha vida. A gente sempre tem, né, nossos anjos que nos acompanham aí durante a trajetória. E um dia ele falou assim, olha só, Eliana, se você continuar nesse operacional, quem vai olhar para o crescimento das empresas? Eu pensava, mas como assim? Ninguém... Aí eu sei que muitos vão se identificar comigo agora. Ninguém vai fazer melhor do que eu faço.
Ninguém vai se comprometer como eu me comprometo, né? A gente pensa assim, não pensa? E aí, ele falou, não, Eliana, você tem que montar time, você tem que treinar o teu time, eles têm que pegar o seu DNA, então vamos embora, né? Comecei a contratar, ensinar, e aí comecei a sair um pouquinho daquele operacional tão grande e fui para a gestão. E comecei a fazer a gestão da minha empresa só da minha unidade. E aí, minhas irmãs estavam cada um na tua empresa fazendo a gestão ali também, e as empresas continuaram crescendo, começou a aparecer outras oportunidades. Só que quando a gente está ali na gestão direto, a gente chega e o time depende da gente para geri-los, né? A gente não consegue ver para onde que o nosso navio está indo, qual que é o problema, qual vela está quebrada, né? A gente apaga incêndio, corre daqui. É a gestão. A gente acha soluções, mas a gente não tem aquele olhar de crescimento. E aí esse mentor falou, olha, você tem que vir para o estratégico. Eu falei, como assim? Se eu não for para minha escola todos os dias, o que eu vou fazer da vida? Eu não vou fazer nada. Eita, doce ilusão, né? Doce ilusão. Mal eu sabia, nossa, tem muita coisa para fazer, né? Mas na época eu nem imaginava, né? E, enfim, aí começou o processo de contratação, seleção e treinar gestores. E aí é um outro patamar, né? É diferente, de novo, a gente vai conversar sobre isso num outro vídeo, mas muitas vezes a gente perde um ótimo vendedor porque vira um péssimo gestor, ou a gente perde um ótimo professor porque vira um péssimo gestor. Porque eu achava que como a pessoa já era boa no que ela fazia, ela ia ser uma ótima gestora, né? E a gente sabe que não é. Existe um processo de treinamento, de rampar aquela pessoa, de acompanhamento, de aprendizado, tudo de novo. Por mais que as funções ela já sabe fazer, a gestão é diferente, né? Então começou todo esse processo de fazer gestão, né? O que acontece na tua empresa quando você coloca um gestor, você sai da gestão, primeiro que dói, né? Você sai da gestão, coloca alguém e essa pessoa não dá certo. Despenca faturamento, despenca resultado, né? O que muita gente faz? Sai correndo e volta lá para a gestão. E aí tem que fazer tudo de novo para sair. E eu não, eu confiei e acreditei que eu tinha que ficar no estratégico das empresas. E aí eu e minha irmã mais velha, a gente veio para o estratégico e a gente começou a cuidar dessa parte de formação de time, formação de gestores. E até que as empresas estavam com gestores, as empresas estavam, a gente estava conseguindo crescer, desenvolver. Só que ainda assim, eu não tinha muita clareza de números, ou qual era meu papel, ou eu tinha o gestor, mas eu ia na empresa, falava direto com o time, pulava o gestor, umas coisas assim, né? E até que eu fiz um curso, uma vez eu fiz um curso e eu aprendi muitas ferramentas nesse curso, mas muitas ferramentas, que se você implantar para o teu time, ele te dá uma clareza de toda a sua empresa, sem você estar necessariamente dentro da sua empresa. Não precisa estar lá todo dia, fisicamente. Não precisa estar todo dia pendurada no celular, todo dia pendurada no WhatsApp com os teus gestores, com o teu time, né? As coisas começam a funcionar com essas ferramentas. Então, comecei a juntar essas ferramentas que eu aprendi, comecei a juntar toda a minha experiência no Japão, então trouxe a cultura organizacional do Japão, a disciplina, trouxe tudo que eu vi um pouquinho de cada lugar, né? E comecei a implantar nas nossas empresas. E é na trincheira, gente. Porque é diferente, não é? Se você já fez a faculdade de administração, ou se você fez processos gerenciais, ou se você fez... A faculdade, ela é importante, tem formação, óbvio, né? Mas ela não te prepara para o vamos ver, né? Ela não te prepara para o campo de ação. É muito diferente. Você tem toda uma teoria, a hora que você cai ali dentro de uma empresa,
para você fazer a gestão da tua empresa, é um outro mundo, né? É outro universo. Então, assim, essa metodologia, ela surgiu, gente, de muita vivência, de muito erro, muito acerto. Meus pais, antes de ir para o Japão, eles empreenderam também. Então, eu comecei a olhar ali o que lá funcionava, o que não funcionava. 13 anos no Japão. E lá no Japão, inclusive, a gente empreendeu no Japão. A gente teve loja de carro, a gente teve cafeteria. O que a gente trouxe também de empresa de um país como o Japão? Então, eu juntei toda essa parte, né, de organização, de disciplina, de metodologia, tudo. Então, desde antes de ir para o Japão, tudo que a gente fez e desenvolveu no Japão, e aí na minha trincheira, no meu dia a dia aqui nas escolas, errando, acertando, errando, acertando, e comecei a entender que existe um processo, né? Existe uma maneira de fazer isso. E aí, quando eu estava com essas 3 unidades, e aí a gente foi abrir mais 2 empresas, num outro segmento, e eu tive um breakdown, eu tive uma trombose cerebral. Eu acredito, não sei se você acredita nisso também, mas enfim, eu acredito que o nosso físico tem tudo a ver, o nosso corpo tem tudo a ver com a nossa mente, né? O nosso corpo, ele expressa o que a gente está sentindo, o que a gente está vivendo. Então, assim, eu estava nossas empresas estavam prósperas, grandes, faturando, times bons, mas a minha qualidade de vida estava beirando zero, né? Estava bem ruim mesmo. Minha vida pessoal quase zero, eu não tinha tempo para vida social, não tinha tempo para lazer. Quando eu cheguei do Japão, minha filha tinha 2 anos e meio, eu trabalhava demais e ela chorava muito, porque foi uma mudança muito brusca para ela, né? Lá no Japão eu estava numa vida muito tranquila já. E a gente tinha empresa, a gente estava bem tranquilo lá. Eu não fazia gestão lá, então eu tinha uma vida bem tranquila, eu ficava com ela 24 horas. E quando a gente veio e eu comecei a trabalhar desse jeito, ela desenvolveu bulimia nervosa, ela chorava e vomitava. Então, ela com 2 anos e meio, ela estava abaixo do peso, enfim, muita coisa aconteceu. A gente passou necessidade financeira, foram tempos bem difíceis, né? E o que eu quero dizer com tudo isso? Que sim, gente, a tua empresa pode estar voando, só que a gente tem que saber fazer nossas empresas voarem junto com uma vida de qualidade, né? Lógico que vida de qualidade para cada pessoa é diferente o significado, né? Mas eu trabalhava demais e eu não me importo de trabalhar. Eu sou workaholic, eu amo trabalhar. Eu amo trabalhar. E eu amo a missão que nossas empresas têm, sabe? A gente trabalha muito para desenvolvimento de outras pessoas. Eu amo, sou apaixonada por isso. E aí, o que acontece? A gente acaba desequilibrando algumas áreas da nossa vida, né? Então, eu trabalhava demais, só que eu não era feliz, porque eu era muito ansiosa. Eu era extremamente ansiosa. Como eu não era uma pessoa equilibrada, eu ganhava o dinheiro e eu falava, bom, eu mereço fazer isso, eu mereço comprar aquilo, eu mereço viajar para tal lugar. E eu gastava muito mais do que eu precisava gastar. Não sei se você já usou essa palavra, eu mereço, né? Eu trabalho tanto, eu mereço. E aí eu gastava muito mais, então eu estava com muito, apesar de faturar bem, eu estava com muita dívida na minha vida pessoal. Minhas empresas sempre foram muito organizadas, muito organizadas. E a gente faz a nossa retirada de salário, né? E eu gastava muito mais do que ganhava, apesar de estar ganhando, tipo, sei lá, 10 vezes mais do que quando eu cheguei, né? Ainda assim eu tinha muita dívida. Como minha vida não era equilibrada, eu comia muito mais do que eu precisava. Eu não tinha válvulas de escape para estresse, então o que eu fazia? Eu comia. Vocês mulheres acho que vão me entender, né? E aí a gente usa
aquelas, eu tô com cólica, tô naqueles dias, tô estressada, e come chocolate até não poder mais, e come... não tinha tempo, e hoje entendo que tempo é prioridade, né? Não tinha tempo, falava para mim, né? Para me exercitar. Então, assim, minha vida era realmente muito disfuncional. Tanto que quando eu ouvia lá uma notícia, descobriram a fórmula de viver até os 100 anos, eu pensava, Deus me livre, eu não quero viver até os 100 anos. E eu estava numa fase, eu tomava remédio para ansiedade, né? Então eu tinha as empresas rodando, quem tem as empresas sabe, né? A gente é responsável por muitas famílias, né? A gente é responsável pelos nossos colaboradores, pelos fornecedores, é muita gente envolvida com as nossas empresas. Então eu tinha muita ansiedade, eu vivia me sentindo culpada porque eu não conseguia dar atenção para minha filha. Aí eu estava com a minha filha, me sentia culpada porque eu devia estar dando atenção para as empresas. Então a minha vida era assim, era caótica. E aí com 40 anos eu tive uma trombose cerebral e fui parar na UTI. Só que eu tive uma trombose, mas assim, eu só tive dor de cabeça, visão embaçada, não fiquei com sequela, graças a Deus, não tive mais nada. Então eu estava na UTI, mas eu estava muito lúcida lá. E na UTI eu vi muita gente morrendo, né? Todo dia, na verdade. E eu pensei, meu Deus, minha vida está onde? Sabe, eu deitada naquela cama, cheia de fio, pessoas morrendo nos quartos ao lado, famílias chorando, né? Falei, nossa, tá tudo errado, tá tudo errado. Não vale a pena, entende? A gente que é empresário, e aí eu tô falando com você que talvez pense como eu pensava, para mim era, eu tenho que faturar, eu tenho que faturar, eu tenho que faturar, eu tenho que faturar, a qualquer custo. E lá eu descobri que não é a qualquer custo. Só que no Japão eu tinha aprendido do hard work, né? Se a gente trabalhar, a gente faz dinheiro. E eu não entendia como. Como que eu vou fazer dinheiro? Como eu vou ser bem-sucedida? Como minhas empresas vão crescer sem trabalhar do jeito que eu estava trabalhando? Então, eu carregava comigo muitas crenças, né? O olho do dono que engorda o gado. Acho que é isso, né? A expressão, algo assim. E lá eu entendi que não podia ser assim. Não pode, não pode. Eu não posso, não tem sucesso que justifique você olhar para trás e ter deixado um rastro de destruição. Destruição na tua família, destruição na tua saúde, destruição na tua felicidade. E aí eu falei, não, basta, né? Foi um basta, assim não dá. E aí eu comecei a ter uma outra visão. Eu tive a ajuda de mas um grande coach. E aí a gente entra, né? Tem gente que vai falar, papo de coach, né? Coach não é psicólogo, né, gente? Então, é simplesmente um cara que sabe muito mais que você e te mentora por caminhos que ele já traçou. Então, eu tive a ajuda desse coach e ele mudou minha vida. Ele chama Sidney Aquino, ele mudou a minha vida, porque ele me ensinou e ele me deu ferramentas para continuar crescendo, faturando e com qualidade de vida, sem me matar, sem morrer. E foi incrível, foi uma jornada doída, todo mundo sabe que crescer dói, então foi uma jornada que doída mesmo, de descoberta, de autodescoberta, de estudo, de testes. E aí eu descobri a vida. E que vida! E que vida gostosa, e que vida maravilhosa. E hoje, por favor, quero viver muitos e muitos e muitos anos, porque eu tenho muito ainda para ajudar, para ensinar, muito para aprender, muito para viver, muito para ser feliz. E aí eu comecei a testar como eu vou encaixar, então, tudo isso com empresas bem-sucedidas, né? E, e aí depois nesse processo de coaching, de descobertas,
Eu acabei me divorciando, e nós somos grandes amigos hoje, mas eu me separei ali naquela época, e foi um baque, né? Eu falei, e agora, né? Sozinha, com várias empresas, com um time de quase 70 colaboradores, e tinha que dar conta, gente, né? Da minha filha, da escola dela, de médico. Ela tem academia, nutricionista, fisioterapeuta, lavar, passar, cozinhar, enfim, na época eu falei, meu Deus, eu tenho que ser dona de casa, mãe, empresária e manter a qualidade de vida? É possível? É possível? Você que está me ouvindo aí agora, você já tem essa qualidade de vida? As tuas empresas estão crescendo, você está crescendo, todo ano você está crescendo, e tua vida pessoal está boa, está gostosa, você tem qualidade de vida, você tem tempo para você, para as pessoas que você ama. Você está feliz? Cara, é possível. É muito possível. E foi a melhor e maior descoberta da minha vida. Eu consegui descobrir, gente, um meio de ser... E eu sei que tem muita gente, né? Que sim, que é super bem sucedido, tem uma vida super equilibrada, mas eu não achava que era possível isso, entende? Eu achava que ou eu trabalhava igual uma condenada e eu ia prosperar, ou se eu me dedicasse à minha vida pessoal, eu ia falir. Eu não achava que era possível levar tudo junto. E foi a melhor descoberta da minha vida, né? Não fiz essa descoberta sozinha, tive vários mentores, tive vários anjos do meu lado, e aí eu descobri como que a gente pode fazer isso. E aí eu comecei a gente teve aí a gente teve, cresceu o nosso grupo, a gente teve mais empresas, hoje a gente está com 6 empresas, né? E aí as pessoas começaram a me perguntar, mas como você faz escalada, vai correr, viaja, acompanha minha filha, ela faz taekwondo e ela compete. Como que você acompanha os treinos da sua filha? Como que você viaja com ela? Como que você, né, passeia e ao mesmo tempo você consegue fazer a gestão de todas as empresas? Como suas empresas continuam crescendo? Como que você faz a gestão dos gestores, como que você faz a gestão do teu time, como que você faz a gestão e mantém a tua vida pessoal tão bem. E aí foi aí que eu descobri que, nossa, eu tinha essa mesma dificuldade. E na minha cabeça eu achava que só eu tinha essa dificuldade, né? Que só eu não conseguia equilibrar tudo, né? E quando as pessoas começaram a me perguntar, que a gente tem amigos, empresários, tá? Eles falavam, como? Eu ouvi de amigos meus que falavam, grandes empresários, muito bem-sucedidos, falavam, estou cansado, eu não aguento mais, eu acho que não vale a pena, não vale a pena empreender, não vale a pena o dinheiro, não vale a pena. E eu pensei, meu Deus, não sou só eu. Não sou só eu que tinha essa barreira, né? E eu comecei a ensinar para eles, falar, olha, eu faço assim, eu faço assado, né? Eu uso essas ferramentas, é por aqui, né? Não são só ferramentas, sabe, gente? É mindset, é a gente arrumar algumas crenças, são várias coisas, é um conjunto de coisas que vai fazer a diferença. E eu comecei a mostrar para ela, olha, é assim, é assado, é assim. E aí vinha outra pessoa e perguntava, e vinha outra pessoa e perguntava, e eles falavam, nossa, meu Deus, como eu estou feliz agora, eu não sabia nem que era possível. E aí eu descobri que a demanda que tem muita gente que acha que ou vai se matar de trabalhar para ser bem-sucedido, ou vai ter uma vida pessoal maravilhosa e não vai conseguir, né? E aí foi aí que surgiu essa metodologia. Como que você vai conseguir crescer suas empresas, faturar mais, ter um time grande, né? Ter um faturamento grande, com um time grande, e ainda assim você ser mãe, ser esposa, ser dona de casa, ser amiga, ter tempo para você, né? Muitas vezes nós, assim, empresários, a gente até esquece, né? Quem é a gente, quem sou eu?
a gente não sabe nem o que a gente gosta mais, né? Porque a gente está tão voltado para fazer a empresa crescer, dar tempo para os filhos, fazer tudo para todo mundo. E você? Está cuidando de você? E você é a base de tudo, porque se você não estiver bem, teus filhos não estão bem, se você não estiver bem, tua empresa não está bem, teus gestores não estão bem. Você é o princípio de tudo. E aí eu falei, poxa, acho que muita gente, vai dar para ajudar muita gente com essa metodologia. É simples, né? E é possível, é muito possível. E hoje eu posso falar com todo o coração. Se hoje você é empresário e você está sofrendo, porque você está bem, só que você não tem qualidade de vida, você começa a se questionar às vezes, será que vale a pena, será que não vale a pena? Ou quando você se dedica um pouco mais à tua vida pessoal, tuas empresas desabam, né? Acontece tudo e mais um pouco, e aí você fala, puxa, tá vendo? Eu não posso me ausentar tanto assim, não tem como eu fazer uma gestão mais de longe. Eu te digo que dá. Tem ferramentas para isso, a gente tem um passo a passo. É possível a gente ser plena, feliz, completo, e faturando, e tendo empresas. Me segue, comenta aqui. Eu queria muito, muito conhecer você um pouco mais. Me conta como que está a sua vida hoje, pessoal, junto com a profissional, se você já conseguiu sair desse operacional, se você é gestor, se você está no estratégico, se você consegue ver as apresentações do seu filho na escola, se você consegue acompanhar o futebol, o balé e a natação, se você consegue estar em casa com eles num dia de semana, sem se sentir culpada, e tua empresa e teu time continuar funcionando. Conta um pouquinho para mim, deixa eu conhecer um pouquinho você, e a gente vai conversar mais sobre essa metodologia, a gente vai conversar sobre essas ferramentas. Então, me acompanhem, e a gente vai conversando ao longo desse tempo aí. Tá bom? Obrigada, fiquem com Deus, e a gente vai se falando.